Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô? Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Alô? Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? E? Dos Jardins do Lógico? Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ora, sejam bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral. O nosso convidado de hoje foi repetidas vezes aqui a pedido, muitas vezes referido, como alguém que nós gostávamos de entrevistar um dia. Bom, e a verdade é que esse dia aconteceu. Francisco Jorge é o nosso convidado. Algumas das pessoas poderão estar a interrogar-se quem é Francisco Jorge. Bem, se vos dissermos que ele é sempre a figura que aparece quando há uma bronca na saúde, é a pessoa que tem que dar o corpo às balas e que normalmente tem que ter um discurso em que as pessoas fiquem calmas. Eu lembro-me, por exemplo, quando foi... quando é que foi? A gripar, quando foi a gripar. Eu estava assustado com aquilo. E de repente apareceu o Francisco Jorge a falar. E eu disse assim, estou mais calmo. Agora estou... Aliás, no último programa apelidámos o Francisco de voz apaziguadora. A voz apaziguadora. Aliás, antes de tudo, obrigado, Francisco, por ter vindo. Não, foi um gosto, é um gosto. Ainda vai ver. Ainda agora começámos. Ainda agora começou. É um gosto de aceitar. Vamos ver. Francisco, desde logo se pode fazer esta pergunta, que é, quando se tem um cargo como este, de ser diretor da Direção-Geral da Saúde, pode-se ter uma opinião pessoal? Sim, isso é uma boa pergunta. Bem, antes de mais nada, assim comigo. vou Comigo é repetir, tenho gosto em estar aqui contigo, Fernando Alvim, e com a Cristiana. Para mim é, diria, um prazer falar aqui na Antena 3. Bem, é a primeira vez, devo dizer. Bem, eu já não sou Diretor-Geral da Saúde, portanto, fui Diretor-Geral da Saúde. E por ter exatamente atingido 70 anos de idade, a lei portuguesa impõe que um velho de 70 anos de idade tenha que sair da administração pública, seja ele um humilde auxiliar ou o diretor-geral. Veja aí alguma relutância. Exatamente. Então tive que sair, mas não fui muito contrariado, até porque, reparemos, a administração pública, os funcionários públicos trabalham numa grande empresa que tem 10 milhões de sócios. E não faz sentido tratar esta grande empresa como se fosse privada, da família, ou de um tio, ou do pai, ou de um avô. Não faz sentido. Portanto, tem que haver renovação e os seus quadros têm que mudar e não pode haver um lugar vitalício. Isso é intolerável. E, portanto, sou daqueles que concordo que a lei exista e que se obrigue, por força exatamente deste dispositivo legal, que todos saiam antes de fazer 70 anos, na véspera de fazerem 70 anos. Isso aconteceu comigo e fui, fui obrigado a isso, mas sabia que isso ia acontecer desde que comecei como funcionário público, fazia 4 anos antes. Portanto, ou melhor, eu disse 4 anos, mas queria dizer 44 anos antes. E 44 anos antes, quando comecei em 1973, sabia de início que teria que, se lá chegasse, teria que sair aos 70 anos de idade, e foi isso que aconteceu. Mas a verdade é que aos 70 anos de idade, depois de abandonar este cargo de enorme responsabilidade, aceitou um outro. Isto não foi... Não aceitei. Não, isso é uma confusão que tem que ser esclarecida. Eu não aceitei cargo nenhum. Eu decidi que estava em condições de fazer algo que me agradasse, por um lado, e por outro lado que fosse útil. E Há então, quem vá jogar golfe, há quem vá fazer um cruzeiro. Exatamente. É? E eu decidi que não ia fazer um que ia cruzeiro. ser candidato, porque fui eleito candidato ao cargo de Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa.
E então... Isso não é uma trabalheira? É uma trabalheira muito grande. Eu não sabia exatamente que ia ser esta trabalheira. Não sabia onde se estava a meter Não, assim. exato, agora já sei, não é? E então, vejam bem, e esta é de facto uma graça, eu diria. Acabei no dia 21 de outubro de ser Diretor-Geral da Saúde e no dia 26 tiveram lugar, no dia 26, 5 dias depois, lugar para eleger o novo Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa. Bem. Exatamente porque o anterior tinha feito 3 mandatos e acabava a sua missão. Portanto, tive 5 dias de reforma. O que é que fez nesses 5 dias, já agora? Teve 5 dias de reforma. Exatamente. Olha, fui para um lugar muito agradável, que conhecia mal, o Mosteiro da Flor da Rosa, que é uma pousada em Alter do Chão, muito interessante. Fiquei na torre do antigo mosteiro do Castelo. Isso tem bom lado. Na torre, enfim, muito bem. E fui conhecer as redondezas de Alter do Chão. Perdeu a cabeça. Incluindo 5 dias de reforma, vou perder a cabeça. Incluindo, fui ver os cavalinhos. Os cavalinhos, enfim, daquela codelaria que todos conhecem, que é importante, que foi criada no tempo dos Braganças, mas que ainda existe, se bem que um pouco abandonada, mas foi muito interessante. Portanto, 5 dias de reforma sem nada a fazer, concorri, e vejam bem, fui eleito, aliás, acabou-se a reforma, que pena. por unanimidade, e eu pensei, bem, em que é que foste meter? A sua família não lhe diz isso? Que está... Desse, e perguntaram, então, mas qual é a tua compensação? Olha, compensação de remuneração não há. Porque, de acordo com a lei, é uma lei, os estatutos da Cruz Vermelha Portuguesa são regidos por uma lei que determina que aqueles que são eleitos não podem receber salário. Portanto, é um cargo exemplarmente exercido a título de voluntário, para dar o exemplo da importância dos voluntários. E eu fui esse desafio, mas tenho a responsabilidade de gerir todo o património da Cruz Vermelha, incluindo o hospital, que é um grande património, mas dá-me prazer, devo dizer. Portanto, o objetivo, diria, se me perguntasses, então, mas porquê que te candidataste? Olha, gosto e acho que é oportuno estar envolvido para construir solidariedade. Construir solidariedade. Já pensaste nisto? Já, porque por acaso tive a sorte de trabalhar há pouco tempo com alguns voluntários, inclusive os da Cruz Vermelha, e não consigo deixar de sentir, cada vez que trabalho com algum voluntário, que devia, de alguma forma, contribuir. Mas há algo mais importante do que participar na construção da solidariedade. Podemos pedir mais para quem trabalhou 44 anos na administração pública, recebe uma reforma, se bem que inferior ao salário que recebia antigamente. Enfim, é uma reforma que serve para continuar enfim, no mesmo ritmo de vida, diria, ou próximo dele. E então dediquei-me a este aspecto. Sempre me interessou esta questão de esbater, reduzir as desigualdades, o sofrimento, e isso interessa-me. E nunca como agora tanto, penso que as pessoas nunca como agora estiveram tão sensíveis a isso, não é? Há cada vez mais voluntariado, há cada vez mais pessoas que perceberam. Sim, mas a é preciso dar esse exemplo. E sabes que desculpa, só interromper, a maioria das pessoas que eu conheci, esta questão da agenda, a maioria das pessoas que eu conheci eram pessoas bastante ocupadas e que têm famílias, uns que dão aulas, outros e conseguem ir à noite, fins de semana, gerem Estamos a vida deles em função de voluntariado. É importante. Voluntariado é essencial e este país precisa de mais voluntários, sobretudo na perspectiva de ocupar quem tem tempo livre, e isso é importante. É melhor do que estar sentado no Maple a ouvir música ou ouvir televisão. Mas nesse sentido acha que devia ser usado como uma ferramenta, não sei, devia poder ser obrigatório em algumas circunstâncias? Deixava de ser voluntariado, não é? Pois, exatamente, essa é que é a questão. O voluntariado não pode ser obrigatório.
Tem que haver ali uma motivação. E eu, como lhe disse, vi-me reformado por força da lei, porque atingi os 70 anos, a chamada aposentação, Forçada. jubilação obrigatória. Mas o que é que eu vou fazer? Enfim, estar em casa, sim senhora, ler, mas leio, mas também cansa ler, tudo seguido. E é preciso, depois de ler um livro, é preciso pensar nele, não é? É preciso fixá-lo em termos dos ensinamentos, do sumo que tem, não é? E não é ler tinha o meu avô materno, lia livros assim, não havia televisão naquela altura, livros seguidos, não é? Bem, mas não sou muito adepto de ler livros atrás de livros. Portanto, eu gosto de ler um livro e pensar nele, faço uma pausa, onde também não sou daqueles que leem vários ao mesmo tempo, tenho na mesa de cabeceira 3, 4, 5 e todas as noites vejo um pouco de cada um, não é o meu estilo. O meu estilo Leu um é de cada diferente. vez? Leio um de cada vez? Leio um de cada vez, mas depois penso nele. Faço uma reflexão. Qual foi o último que leu, que O gostou? último que li é uma reedição. É uma reedição de um livro antigo, aliás, uma belíssima reedição, de uma editora recente, chamado, tem um nome magnífico, Bom Dia, Tristeza. Bom Dia, Tristeza. Do Bonjour Tristesse? Bonjour Tristesse, é mesmo uma francesa, não é? E a imitar o francês, François Sagan. François Sagan é uma existencialista, comprovadamente existencialista, contemporânea de Sartre, conviveu com ele, é uma mulher extraordinária, moderna diria, teve muitas paixões, casou várias vezes, umas vezes com homens, outras vezes com mulheres, e tem uma vida absolutamente ímpar, pouco conhecida em Portugal. Pois ficamos a saber que o Bom Dia, Tristeza é um magnífico drama, escrito há anos atrás, mas ainda atual, e passado no sul de França, durante férias, e que pode hoje ser adquirido facilmente, porque houve uma reedição muito bem traduzida e muito atraente. Mas nunca escreveu, nunca teve esse objetivo de eu escrever? Sim. Eu escrevo muito. Escreve muito. Eu escrevo muito, editei livros e depois descobri que os livros ficam desatualizados. E então resolvi fazer um site. E esse site tem procura fácil, basta pôr o www.dossiedelutas, dossiê é com R, não é? dossiedelutas.pt e tenho muitos textos, podem aliás verificar, dossiedelutas.pt. Tenho muitos textos feitos por mim, quer sobre problemas que, enfim, dei contributos para resolver em termos de saúde pública, mas escrevo sobre aventuras que tive, aventuras de infância, aventuras de jovem, aventuras de médico durante a OMS. Escrevo... Quantos anos é que esteve em África? Estive 12 anos, mas depois das independências. Nunca tinha ido à África. Não, estou a mentir. Tinha ido a Tanger e a Casablanca. Bem, mas fora isso, trabalhei durante 12 anos como funcionário da Organização Mundial da Saúde, não só em África, aliás, comecei na China. Na China, onde conheceu como é que eram aqueles médicos que iam na... Os médicos pé descalços. Os médicos pé descalços. Aliás, fui fazer mesmo um relatório sobre os médicos pé descalços, no sul da China. Como é que funcionavam os médicos pé descalços? Não, eu pensei que você me ia perguntar como é que como é que me ias perguntar? Nós combinámos aqui um tratamento oportuno. É isso, vamos a isso. Pensei que me ias perguntar como é que eu falava com eles. Quer dizer, isso é que sim. Sim, até porque os chineses normalmente não falam... Bem, falam chinês, naquele caso... Não falam inglês, não é? Não falam coisa nenhuma, a não ser a língua deles, porque eu estava a fazer um relatório sobre a vida deles em meio rural, onde os casais, a questão central, isto foi no final dos anos 70, tinha acabado de morrer Mao Tse-tung, aquelas etapas sucessivas da Revolução Cultural. Aliás, na capital, que eu pensava que se chamava Pequim, mas houve um engano, porque o bilhete de avião era inicialmente para Pequim, mas depois disseram-me, não é Pequim, é Pequim é Beijing, porque Pequim não existe.
Eu disse, é Beijing. Bem, eu já estava convencido que era Pequim. Bem, fui parar a Beijing, mas que afinal Beijing é sinónimo, veja lá bem, de Pequim. Bem, é a mesma coisa que dizerem, olha, vou para Lisboa, mas afinal não é Lisboa, é Olicipo, não é? Assim que se chamava. Eu vai para Olicipo. Bem, mas espera, eu estou enganado, não quero Olicipo, quero Lisboa. Queria Pequim, deram Beijing e depois houve uma confusão. Em Frankfurt ninguém sabia o que era Beijing. Até houve alguém que me enfiou num avião da China Airlines e então vi todos aí fardados de igual, não é? Com aquela farda antiga do Mao Tse-tung. E então eu vi mesmo que ia no avião para a China. E então vamos lá aterrar na capital, seja Beijing ou Pequim, é preciso aterrar na capital. Reconheci na famosa praça, onde aliás tinha o mausoléu do Mao Tse-tung, na famosa praça que todos conhecem, e então vi, isto é mesmo Pequim. Estou no sítio certo. E fui trabalhar no sentido de fazer um relatório sobre ter só um filho. Como é que os chineses tinham só um filho em meio rural? E o que é que faziam? Porque era o governo que impunha isso. Era o Estado, era preciso. Política de controle de natalidade, não é? As pessoas, controle de natalidade, porque não cabiam nas cidades. Não se cabia. A questão é um dado que poucos sentem. Portanto, reparemos, em Xangai em 1980, não é Xangai de hoje. Xangai de hoje é Las Vegas, não, isso não é a mesma coisa. Xangai na altura, não se cabia em Xangai. As pessoas não cabiam na cidade. Bem, e até que houve um membro lá do comitê, com certeza que tinha que ser do comitê, lá do comitê central, lembrou-se, bem, espera, se a gente acabar com o domingo, isto aumenta um sétimo. O que é que ele se lembrou? Bem, acabar com os domingos e o dia de descanso ser alternadamente. E haver ali a possibilidade de uns folgam à segunda, outros à terça, outros à quarta, outros à quinta, outros à sexta, outros ao sábado, outros ao domingo. Nada fecha ao domingo, portanto, digamos, a capacidade instalada das lojas aumentou porque deixou de fechar ao domingo. Passou, em vez de estar 6 dias aberto, 7. E houve ali, apanha esse ligeiro descongestionamento. Mas apesar disso, ninguém conseguia chegar a uma loja. Era preciso ficar cá fora. Então havia uns cabos, tipo aqueles cabos da roupa secar cá em Portugal, como as roldanas. Sim. E um tipo lá pendurado em cima, tipo em cima de uma estão a ver aqueles árbitros do ténis? Sim. Um púlpito. Sim. E o gajo fazia ali uns trocos que pendurava como as molas as moedas e as encomendas e vinha assim de roldana porque não se conseguia entrar porque havia gente a mais. É uma coisa absolutamente incrível. Eu conto estas histórias porque as vivi, foi o meu primeiro relatório para a Organização Mundial da Saúde. Já lá vamos. Deixem-me ler aqui algumas mensagens que estamos a receber, e são muitas. Recordo que estamos a entrevistar Francisco Jorge, atual presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, mas durante muitos anos, ao todo foram quantos? Tive 20 anos na Direção-Geral da Saúde. 20 anos. Mas primeiro como subdiretor-geral e depois como diretor-geral da Saúde. Quantos é que foram como diretor-geral da Saúde? 2005 em diante. No verão de 2005 em diante. Olha, fui nomeado. Na altura era preciso uma nomeação do Ministro da Saúde com o Primeiro-Ministro, mas felizmente o Primeiro-Ministro de então, Sócrates, foi substituído porque estava fora, no verão, nas férias de verão, pelo seu número 2, que era António Costa. Portanto, eu no outro dia disse ao António Costa que ele é que me tinha nomeado em 2005. E, portanto, o nosso convidado é amigo de 2 presidentes da República. Um que exerce as funções atualmente, Marcelo Rebelo de Sousa, outro que já exerceu, que foi Jorge Sampaio. De resto, foi amigo de infância de Jorge Sampaio e também do seu irmão, Daniel Sampaio. De resto, pelo meio, foi amicíssimo de Eduardo Barroso. Sim, mas espera. Com o qual estudou junto. Há aí uma amputaçãozinha. Eu, em nome da verdade, devo dizer que quis o acaso tem a ver com o acaso e com as famílias, não é? Portanto,
tive grande proximidade com 3 presidentes de República. Portanto, há aqui um que me Mário falta. Soares. Ok. Mário Soares estava ligado à família da minha mulher. Portanto, Mário Soares, que morreu, como sabe, há um ano. Fez ontem justamente um ano. Ele tinha um irmão que é médico, que era médico. E eu comecei a minha vida de médico com uma experiência, ninguém sabe, nunca contei isto a ninguém. Aproveita Porque agora, conta quando- logo a imensa gente. Quando me formei, o irmão de Mário Soares entendia que eu tinha que começar logo a trabalhar. E vejam bem, ele era médico da CUF do futebol. Havia um clube de futebol da primeira divisão que era a CUF, certo? E ele era o médico da CUF. Estava lá naquela cabana estão a ver, onde estão os treinadores, essa coisa. E houve um dia que disse, olha, eu não vou no domingo ao jogo, vais tu, que é para veres que quer ser médico e tal, e enfrentar a responsabilidade. E eu fui, nunca mais me esqueci disso, foi uma experiência única. Estávamos em 1973, era um jogo da CUF com um outro clube, não um dos grandes, mas um outro tipo importante, mas não... Vamos supor que era a CUF com o Setúbal, vamos supor, ou a CUF com Vila da Feira, com o Belenenses, uma coisa qualquer. Bem, lembro-me da CUF, que eu fui defender as cores da CUF. E o treinador vira-se para mim e diz-me assim, doutor, você é que vai substituir o doutor Soares? Sou, sim, senhora. Olha, então fica a saber, os meus jogadores tomam todos vitaminas. Eu disse, olha, ainda bem, ainda bem que tomam vitaminas. Bem, mas não tive que ir ao campo. Ninguém se magoou. E eu fiquei ali junto ao treinador. De clube é que é? O meu coração está no Benfica. Isto porquê? Porque o Benfica tinha grande expressão quando eu era na transição da juventude ou melhor, da adolescência para a juventude, e o meu sogro, portanto, com quem eu vi a fazer, enfim, fez parte da família, a minha mulher, que era arquiteta, era filha de um arquiteto que desenhou o Estádio da Luz. Desenhou o Estádio da Luz? Desenhou o Estádio da Luz em casa. E ofereceu os estudos e o desenho, a arquitetura. Se for aí ao meu site, vê a fotografia do Estádio da Luz que ele desenhou. Então, era condição para casar com a filha. Fará se tivesse chegado e tivesse dito que era sportinguista. Não era condição. Eu, quando a primeira vez que lá entrei em casa, então ela explicou-me, bem, olha, estas paredes foram abaixo, e esta sala está assim, tiveram que ser derrubadas, porque o meu pai, depois do jantar, punha aqui os estiradores e gatinhava a fazer, enfim, não havia computadores, não havia máquinas, aqui foi tudo calculado em cima, em cima dos joelhos. Porque ele estava a gatinhar com os joelhos em cima dos estiradores, portanto, com grandes mesas, e foi tudo desenhado por ele, arquiteto João Simões, que tinha sido jogador de futebol, mas tudo isto como voluntário. Aliás, ele costumava dizer, a única coisa que recebeu do Benfica uma vez foi um par de botas nas Amoreiras para jogar na primeira divisão. Mas Francisco vê os jogos e sente... Não vejo os jogos, só quando me convidam. Não tenho, quando sou convidado para ir aqui ou ali, e só os camarotes. Antes ele tinha. Antes ia. Portanto, necessita de alguns luxos. Não vai lá. Não, eu preciso de um convite e de preferência para um convites para um camarote. Porquê? Porque é muito agradável. Não é verdade. São experiências diferentes. É muito agradável, de facto. É agradável porque, reparemos, tem serviço de mesa. Sim, pois é. Serviço de mesa, que é agradável. Não tem comparação. Não é? Tem um catering como deve ser. De certeza que ninguém leva os radiozinhos com o relato. Sim, não está lá ninguém. Tem a televisão onde se pode ver as coisas. Nunca aceitei nenhum. Isto vou-lhe dizer a sério. Nunca aceitei nenhum convite para fora do Estádio da Luz. Pronto. Recebi convites para ir também, esses convites que foram feitos, e disse sempre, eu só aceito convites para o Estádio da Luz. Então como é que um benfiquista convivia tão de perto com um sportinguista
fanático como é Eduardo Barroso? São pessoas. Uma pessoa que está Não sempre é à beira bem de um fanático. AVC Ele sempre não que é fala bem- do não é bem- Sporting. Mas não era só ele. Eu sou muito amigo, como disse, de Jorge Sampaio, que sempre foi um sportinguista. Cheguei a ir com ele para fazer companhia quando era jovem. Eu lembro-me, nós passámos o verão juntos. Uma vez ele disse que ia ver o Sporting com um clube suíço, nunca mais me esqueci. E eu disse: olha, mas eu vou contigo para não ir sozinho. E lembro-me de ter ido ao estádio de Alvalade, portanto a amizade levou-me até ao estádio de Alvalade. E assim se passou, mas enfim, fui fazer companhia, falar, depois íamos ao Ribador, aqui e ali. Desde É um que seja ritual, convívio. é uma cultura. Desde que seja convívio. É verdade, ou não é? é verdade ou é mito que Eduardo Barroso era um excelente jogador de futebol? É verdade. Verdade. É verdade. Eu sei Ele disso. jogou futebol no Sporting Clube de Cuba, onde eu fui delegado de saúde, veja bem. Cuba no Alentejo. Cuba no Alentejo, Sim, sim. ao pé de Beja, Bem. era jogador de futebol lá e jogava muito bem, mas é uma figura especial, como todos sabem. É uma figura muito especial. Muito especial. Está convidado de hoje. Tu ouves falar e ficas assim com medo que ele salte da televisão e que É diga, incrível, é foi incrível. fora de jogo ou não foi Mas fora sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Já agora, deixem-me recordar a todos que estão a ouvir esta emissão que estamos a entrevistar Francisco Jorge durante variedíssimos anos, ao todo 20. Ele esteve na Direção-Geral de Saúde, todos o conhecem. Temos que falar aqui, temos que falar de uma coisa importante. A pergunta que eu deixo no ar é esta: será que Francisco Jorge teve alguma vez um bar no Alentejo? Há um ano, a ideia surgiu. Fazer um espetáculo às escuras, sem que ninguém soubesse quem ia atuar e cujas receitas revertessem integralmente para uma causa social. Pá, eu tiro-te o chapéu da maneira como tu conseguiste encaixar isso na tua cabeça como sendo uma coisa que te acrescenta. Bruno Nogueira, Nuno Markle, Filipe Melo, Ricardo Ribeiro, Catarina Molter, Manuel João Vieira, Márcia e Samuel Lúria foram alguns dos nomes que apareceram na escuridão. E este ano, quem serão? Quarto Escuro, segunda edição. Sábado, dia 3 de fevereiro, 17 horas. Cinema São Jorge. Bilhetes já à venda. Todas as receitas revertem a favor da Operação Nariz Vermelho. Mesmo de propósito, aí está, vai ser a cerimónia no próximo dia. Esqueci-me agora. 3 de fevereiro. Dia 3 de Às fevereiro, 5 da exatamente. tarde, no Já há Cinema muitos São nomes Jorge. confirmados, nomes de grande mediatismo, e mais não posso dizer. Um deles, curiosamente, é alentejano, mas também não posso dizer. Mas perguntava ao nosso convidado o que Agora, raio é o quarto escuro. vamos a. Explicas no fim. queres Sim, eu explicar no final? posso já explicar. É uma iniciativa que fazemos anualmente, que começou o ano passado, depois de uma convidada nos ter emocionado a todos, basicamente, que era a Maria Cristina, que tem uma fundação, que é a Fundação Maria da Conceição, que ajuda crianças do Bangladesh a saírem da rua e a terem estudos. Pronto. E depois tive esta ideia. Nessa altura do Bangladesh. Este ano as receitas são a favor da Operação Nariz Vermelho. O conceito muito bem. é as pessoas não saberem quem é que vai atuar, mas chegadas ali, veem quem é que são as pessoas. Essas iniciativas são oportunas. Eu estou muito envolvido nesse tipo de ações no contexto da Cruz Vermelha Portuguesa. Pois é, cá está. Quem sabe para o ano não é para a Cruz Vermelha Portuguesa. Sim, a Cruz Vermelha Portuguesa precisa de apoio. Pois Precisa de mas muitos precisa. apoios. Vejam como eu sou De mais- voluntarioso. precisa de mais voluntários Precisa. e precisa de ser. Nós temos Porquê que as pessoas confundem? Sim, diga. Temos 170 delegações, incluindo o hospital da Cruz Vermelha, que todos conhecem. Tiveram, como sabe lá, personalidades muito importantes, olha, desde Oliveira Salazar até mais recentemente Mário Soares e sua mulher. Mas estava-me a fazer perguntas. Há uma sobre pergunta que um bar no Alentejo. é verdade que teve um bar em Beja? Não, é verdade que a minha mulher geriu com os meus filhos. Não era um bar, era um centro, um grande centro de arte e de música, com refeições fora de horas, e que chamava-se O Rato e a Flauta. Precisamente, é o que nos dizem aqui. Foi bem gerido. Sim. Foi bem gerido pela minha mulher e o meu filho mais velho e amigos, e que foi um centro de atração naquela cidade que estava Quanto tempo é que durou?
sei se 2, 3 anos. Eu nunca me envolvi nesse projeto diretamente como gestor, mas foi uma belíssima experiência. Já agora, deixem-me ler alguns comentários que vão aqui no Facebook. Nelson Pinto diz: já almocei numa mesa ao lado dele, num restaurante aqui em Braga, no Pó de Arroz. E existe algum relacionamento com Braga, esta grande cidade? Foi uma conferência. Estive aí nesse restaurante, que recomendo, e fui falar a convite de pessoal da Câmara Municipal e fui fazer um colóquio, orientar um colóquio sobre saúde pública. Já percebi que tem boa memória. Perfeitamente. Mesmo? Não, tenho muito boa memória. Tem boa memória. Já agora, outro grande programa, grande convidado, diz a Lisete Moraes. Cá está o Fernando Capitão a dizer: esse senhor teve um bar muito cool em Beja, de seu nome o Rato e a Flauta. Já explicou aqui o nosso convidado. Um exemplo, bem-aja, excelente convidado. Cristina César diz: voluntariado não é mesmo para todos. Eu, por exemplo, gostava de ter coragem para ajudar com trabalho manual físico a algumas instituições de apoio e defesa animal, mas o sofrimento é tanto de ver realmente como alguns humanos são capazes de atos tão absurdamente cruéis que me falta coragem para ir. Aperta-me o coração e fico frustrada de não poder fazer mais. A Maria José Guilherme diz: o homem não é grande pelo que empreende, mas pelo que executa. Patrícia Rodrigues diz: adoro este senhor, incrível história de vida. André Louro diz: o meu pai, João Louro, diz que conheceu o Dr. Francisco Jorge. O meu pai foi jornalista da Vida Mundial, do Diário de Lisboa e outros jornais. Diz também que foi nessa altura que passou férias com o Luís Pacheco, o Duda Guenes, será que é assim? E a minha mãe, que é médica e trabalhou em Odmira, tal como o Dr. Francisco Jorge. Um abraço. É verdade. Comecei a minha vida de médico para além do jogo de futebol da CUF. Depois fui para Odmira, onde fui médico em 1975. Num antigo chamado Serviço Médico à Periferia. Os médicos faziam largos meses antes de irem para o internato da especialidade. Depois de Odmira, entrei no Hospital de Santa Marta como interno da especialidade em Medicina Interna. Mas tenho grandes e boas recordações de Odmira. E já falava desta forma. Nós ficamos sempre com esta ideia que os médicos têm todos um discurso quase incompreensível, não é? Eu conheço imensa gente que sai de uma consulta e que diz: ok, Sr. Doutor, muito obrigada, boa tarde. Sai, porta fora e diz o que é que ele disse. Não sei nada, trazes uma receita, sabes que tens que tomar aquilo. Houve uma preocupação. E no fundo não percebes nada. E Francisco fala de uma forma até bastante... Mas faz parte da minha forma de ser, de falar para as pessoas compreenderem. Eu fui médico no Alentejo e depois fui delegado de saúde em Cuba. De Odmira fui para Cuba, onde confirmei que Eduardo Barroso foi um bom jogador. Um jogador de futebol. Mas olha, outro exemplo, eu tendo o meu coração no Benfica, fui sócio do Sporting de Cuba, porque entendi que o delegado de saúde tinha que ter... Fazer parte da comunidade. Exatamente. As chamadas forças vivas, vivíssimas. Sentimento então de pertença. Aí confirmei, perguntaram-me se eu também jogava, disse: isso não. E Eduardo, sim, eu não jogava. Não jogava futebol, na faculdade tinha jogado rugby. Mas isto era para lhe dizer o quê? Para dizer-lhe que falo claramente porque entendo que é um dever do médico e de todos nós falarmos para todos, diria, nos compreender. Quer dizer, não faz sentido falar sobre um tema difícil sem ninguém mostrando que nós sabemos muito. Eu posso lhe dizer o que é um vírus de duas maneiras. Corretamente, em linguagem de virologista, enfim, também... que é uma das suas especialidades, não é? Posso lhe dizer o que é um vírus, o meu amigo fica sem saber absolutamente nada. Ou posso explicar o que é um vírus ficando a saber. Portanto, isto é questão de escolher. Quer, como se dizem nos restaurantes, não é? Bem ou mal passado, portanto, é conforme, é o que quiser. Mas há aqui uma coisa importante que é, de vez em quando, possivelmente mesmo a comunidade médica e científica não consegue prever as reais repercussões de determinada epidemia, por exemplo. Mas isso são aqueles que não têm esta especialidade. Portanto, a minha especialidade é exatamente essa, é perceber, ler sinais e ter indicadores, saber escolher e monitorizar e acompanhar indicadores que nos permitem perceber
esses fenómenos de uma forma absolutamente de base científica. Aliás, Nós, não sei sim, se lembra, sim. agora deixe-me dizer, já agora também dizer um bocadinho bem de mim. Nem todos às vezes, não, bem no sentido, digamos, estar certo. Não tive nenhum problema em dizer, em abril passado, que tínhamos uma epidemia de sarampo, tínhamos 30 casos e não íamos ultrapassar os 30 casos. E isso aconteceu. Agora, porquê é que eu disse isso? Porque conhecia as taxas de cobertura do país de imunização para o sarampo, que ultrapassavam em quase todos os concelhos do continente, ultrapassavam 96, 97, 98, até 99% de cobertura, e com essas coberturas os vírus não podem circular, portanto não podia haver epidemia de sarampo. Mas também sabia que nas regiões onde ele surgiu, no Algarve e depois na região suburbana da Grande Lisboa, as taxas de vacinação eram baixas e que ele aí podia surgir. Mas também, depois, logo que foi identificado o primeiro caso, houve um trabalho de repor a taxa como deve ser, e tinha a certeza que isso ia acontecer. Não arrisquei. Da mesma maneira que na hepatite A, também dissemos que o problema não estava controlado porque não sabíamos a dimensão que ele ia ter na população com aqueles comportamentos, até que nos lembramos de fazer uma operação que é aparentemente simples, mas que ninguém se tinha lembrado disso, que é, se as pessoas não se vêm vacinar connosco, não é? Se não vêm aos centros de vacinação para a hepatite A, então vamos nós onde eles estão. Onde é que eles estão? Estão nos clubes, estão nas casas escuras, estão nos clubes noturnos da 1 da manhã às 5 da manhã, nas saunas, e fomos às saunas. Bem. Fomos às saunas e o pessoal fazia filas para receber a vacinação que estava preparada num carro do INEM devidamente apetrechado. Agora, por exemplo, isto ninguém soube. Estou a dizer a posteriori, porque isto não foi noticiado, exatamente porque eram operações com fins de proteção da população, mas que nós respeitamos, portanto, diria, a intimidade, será assim? E porque na altura ainda não havia a CMTV, senão já se saberia disso. E da sua saúde? Cuida bem? Quando é que foi a última vez que fez um check-up? Exato. Uma pessoa que está na Direção-Geral de Saúde tem que ser um exemplo. Não pode fumar. Sei que não fuma desde 73. Exatamente. Não, mais. Desculpa. O último cigarro que fumei. Andei a ler. Andaste a ler. Exatamente. Mas, é verdade. Mas há muitos médicos que fumam. Mal. Hoje menos. Houve um grande estudo que foi feito em 36 mil médicos em Inglaterra. E este estudo teria merecido um prémio Nobel. Foi conduzido por um médico da minha especialidade, de epidemiologia e de saúde pública, que imaginou seguir a saúde de 36 mil médicos inscritos na Ordem dos Médicos inglesa, desde 1950 até o ano 2000. Bem, isso é que é preservar. E o que é que ele fez? Enfim, o líder deste trabalho já morreu, era um médico, Richard Doll. Doll é D-O-L-L. De boneca mesmo? Exatamente. Sir Richard Doll. E Sir Richard imaginou seguir a saúde de 36 mil médicos ao longo de 50 anos. Então, sim senhora, tu és médico. Então, tens enfisema? Tens. Fumaste? Não fumaste? Fumaste, vais para aqui. Não fumaste? Vais para ali. Tu fumas, ficas aqui. Tu não fumas, ficas ali, em termos de registros. E depois foi vendo as causas de doença, os tipos de doença e a idade em que morriam, ao longo de 50 anos. E depois percebeu, acabando este estudo, que quem nunca fumou vivia, em média, mais 10 anos do que quem fumava. Vejam bem, 10 anos. 10 anos. Uma comprovação absolutamente indiscutível. 10 anos. E quando o estudo surge, porque ia sendo publicado por faixas etárias, e nós começamos a perceber, no final dos anos 70, que havia a relação estabelecida entre a origem do tabagismo e do cancro,
Portanto, não era a origem, a imputação causal, isto é, a origem do cancro estava comprovadamente ligada ao tabagismo. Foi a primeira vez que se comprovou estatisticamente de uma forma indiscutível, de forma matemática, científica, esta relação. Que um é consequência do outro. Não, mas depois isto foi, digamos, afinado. E há muitas lições que foram dadas deste trabalho da vida de seguida em 36 mil médicos. Agora, tu perguntavas-me assim, tens estado muito calado. Então, mas porquê que foram médicos escolhidos? Não é? Sim. Pergunta. Sim, porque é que foram médicos escolhidos? Pronto, e eu respondo. Foram médicos escolhidos porque Sir Richard imaginou que os registros dos colegas, a colegas, eram mais minuciosos. Mais exames eram pedidos, com medo de surgirem falhas. Nós, médicos em Portugal, todos nós temos receio de ver médicos e familiares, porque tudo acontece de mal a esses casos. E então, para não acontecer, pedimos mais exames. E Sir Richard, que conduziu este trabalho, imaginou isso mesmo. Imaginou, bem, nós vamos fazer com médicos porque eles têm mais exames mais certinhos. Isto vai ser exaustivo, não é? Diagnósticos mais certinhos. E o certificado de óbito, quando eles terminam a vida, também é mais certinho, porque é o médico que passa ao médico. E então tivemos registros afinados, credíveis, pela primeira vez. Deixa-me incendiar basicamente o programa com 2 ou 3 perguntas, ok? Vamos a isso? Querem ver como é que se transforma o programa? Sim. Vamos a isto. Primeira, tem ambições políticas ou não? Não tenho ambições políticas, mas tenho preocupações políticas. Não era capaz de se candidatar à presidência da República depois do seu amigo Marcelo sair de lá? Não, eu posso lhe dizer que tenho preocupações de ordem política. Não vou dizer isso agora exatamente para evitar incêndios. E por outro lado, não ia incendiar coisa nenhuma. Sim. Agora, que as questões de política a sério me preocupam, é verdade. Portanto, eu sou uma pessoa que desde sempre, desde a juventude, teve sempre preocupações de natureza política sem nunca ter feito carreira política. Portanto, não sou uma pessoa de carreira política. Bem, sou uma pessoa preocupada com os assuntos da condução de política em Portugal, na Europa e a nível global. E muito bem. E tenho ideias claras sobre estas questões. Esta ainda não era a pergunta. Não era bem esta a pergunta que vai incendiar, calma. Também ainda não é esta. Há um crescendo. Há um crescendo. Ok. A outra mas é. eu tenho aqui um copo de água. É isso. O copo de água Pode sempre apagar os incêndios. resolve sempre qualquer problema. Sim. Bom, a outra é sobre as vacinas, não é? O que é que tem a dizer sobre os pais que não dão vacinas aos seus filhos? Não devem fazer. É uma forma de maltrato, se quiser. Isto é a mesma coisa que durante o inverno não está muito frio, não é? Não aquecer uma criança quando ela sai à rua. Ou durante o verão não prepará-lo para, em termos, enfim, de vestuário, não preparar o seu filho para o calor. Ou dar a sopa a uma temperatura que não deve ser dada, ou fria demais, ou quente demais. É uma questão de puericultura. Portanto, nós devemos proteger as crianças de riscos a que estão expostos, para deixarem de ter esses riscos. Segundos depois do nascimento há uma vacina, que é ótima, que é a vacina contra o cancro do fígado. Não é? E a vacina contra o cancro do fígado é administrada logo que a criança começa a chorar. Agora, só faz efeitos evitando o cancro do fígado. Eu nem sequer sabia disso, honestamente. Mas é por isso que eu estou aqui, fica a saber. Pois claro. É a chamada vacina contra a hepatite B. Sim. A hepatite B provoca o cancro do fígado e ela é administrada para evitar o cancro do fígado. E é logo dada ali. Mas há mais. Há outra vacina ótima que evita o cancro do colo do útero. Bem, Aos 13 anos, não é? é antes do início da atividade sexual dos adolescentes. Portanto, na transição adolescência-juventude. Bem, agora, vamos lá. O meu amigo, vamos imaginar, tem filhas adolescentes. Não tenho. Mas Estou a imaginar. Imagino. Sim. Imaginar. Isso chamava-se castigo Não saíam kármico. antes dos 30, não saíam de casa. Chamava-se castigo Podiam kármico. não sair de casa. Sim. Mas, se há comprovadamente uma vacina
contra o cancro do colo do útero, qual é a razão que possa explicar recusar que a criança seja vacinada? Portanto, as mães e os pais não são donos da saúde dos filhos. E mais, têm que ser responsáveis por isso. Então todas as vacinas não deveriam fazer Uma parte vez já em Beja, do Plano Nacional de Saúde? Como percebeu, eu já lhe respondo a essa. Eu fui delegado de saúde em Beja. Porque eu cheguei à Direção-Geral da Saúde fazendo um percurso de delegado de saúde de pequena vila, muito à periferia. Depois a cidade de Beja. Portanto, tive funções também de âmbito regional. Depois fiz o meu percurso internacional. Regressei a Beja. Fui convidado para a Direção-Geral da Saúde. Bem, estou-lhe a dizer isto porque, enfim, entendo que a minha experiência tem valor, não é? E, portanto, nós devemos utilizar os meios que impedem as doenças de forma comprovada e não e nesses meios e não recusar. E esses meios não são só as vacinas. E a mãe tem que saber cuidar dos filhos. Eu fui delegado de saúde em Beja, por isso comecei esta conversa. Houve uma vez uma mãe estava a dar banho a gêmeos. Tocaram à porta. Foi a senhora, durante poucos segundos, foi abrir a porta e voltou. Quando voltou, um deles estava afogado. Então, mas de quem é a responsabilidade? De quem é a responsabilidade? Depois veio a polícia e levou, enfim, a mãe como constituiu a mãe como arguida. Naturalmente. Porquê? Porque a mãe é responsável pela vida dos filhos. A mãe não é dona da vida dos filhos. Será que nós podemos, todos nós, compreender que o pai e a mãe não podem, não têm condições para expor a riscos evitáveis? Eu espero que aquela senhora não esteja, enfim, já passaram muitos anos, não me esteja a ouvir, mas naturalmente que ela também depois pensou, bem, não devia ter aberto a porta. Claro, agora não. Existem pequenos cursos também que dão formação ou aos leva futuros um pais. debaixo do braço, ou os dois debaixo do braço, fazer, ou leva não sei um quê. debaixo do braço, ou os dois debaixo do braço. Bem, não devia ter acontecido. Mas voltamos então à tal história. É um risco. Isto é incrível. Que era evitável. Mas então as vacinas, que são bem caras, as que não são obrigatórias, deviam Porquê ser que não são obrigatórias? As vacinas... Algumas não são e são bem caras. Nenhuma vacina é obrigatória porque a Constituição Portuguesa Democrática não prevê a obrigatoriedade de nenhuma prestação de saúde. Mas não será num futuro de epidemias, por exemplo? Isso não é uma forma de controlar a saúde pública? Eu advogo Não, essa possibilidade. eu só vejo séries futuristas, todas elas muito fatalistas em relação a epidemias. A verdade é esta, não é? Todos os filmes sobre o futuro são fatalistas em relação a epidemias. Então espera, a primeira fase é a saúde pública. Mas é preciso compreender, sobretudo, que é um dever do pai e da mãe vacinar a criança. Um dever. E que o pai e a mãe não podem expor os filhos a riscos. Podem pôr quer dizer, é como atravessar uma rua ou uma autoestrada, questão de riscos. E portanto, ao não darem as vacinas, é isso que estão a fazer. Claro. Mas há algumas que ainda não são gratuitas. Além de porem em risco. O Francisco não dá corda. Mas 100 euros a dose não é fácil. Não, é verdade. Sim. Isso é uma iniquidade. É uma iniquidade que não devia existir. Mas é uma questão de nós, para incluirmos uma vacina no calendário oficial, naturalmente que não é porque há novas vacinas. É porque tem que haver princípios. E um dos princípios é a sua intensidade em termos de circulação, a frequência. Por exemplo, noutros países usa-se uma vacina para um vírus, para uma doença que provoca diarreia em determinadas crianças. Um vírus chamado o rotavírus. Bem, nós em Portugal não temos rotavírus a circular e são muito poucas as crianças que têm rotavírus. Faz sentido vacinar contra uma doença que não tem expressão. Sim, temos uma vacina boa contra a hepatite A. Só se dava para os viajantes. Bem, teremos 3, 4, 5, até esta epidemia começou também na primavera. Tínhamos 3, 4, 5 casos por ano de hepatite A, com evolução benigna, todos eles. Pergunto eu, o Estado deve comprar essa vacina para evitar 3 casos por ano
como uma evolução benigna? Pergunto, diga-me lá a tua resposta. Não, mas por acaso a Rotavírus foi-me recomendada. Foi-te Se recomendada soubesse eu privadamente. agora- Não, foi um médico de família. Não pode ter sido. Juro. Não, médico de família, Juro. mas não dentro do programa. Polémica. É verdade. Querem uma pergunta para incendiar isto? Cá vai. Deixei esta para o final. Diz. Na entrevista que Francisco Jorge deu ao Expresso, uma coisa me chamou a atenção. Falava das vacinas, como é óbvio, falava das barrigas de aluguer, do testamento vital, e da altura fala sobre o leite e sobre a alimentação vegetariana. E eis que diz isto. Estás a fazer uma consulta agora. Não. Diz isto. Eu assinalei esta. Eu sei que esta vai ser polémica. Não é polémica. Diz Francisco Jorge: são atitudes condenáveis os pais imporem uma alimentação vegetariana ou retirarem o leite, visto que têm o dever de estar bem informados e de cuidar dos filhos independentemente das suas opiniões. Claro. Tem-se Vamos a lá ver comprar uma aqui uma coisa. Os guerra pais- contra os Não há vegetarianos. guerra nenhuma. Não há guerra se me ouvirem. Bem, vamos lá ver uma coisa. Vamos lá. Não, mas isto é muito importante, porque esses defensores desses regimes, eu próprio, como Diretor-Geral da Saúde, participei num colóquio organizado na reitoria da Universidade Nova e que foi preciso pagar FIIs e deslocações dos oradores, e a Direção-Geral da Saúde participou nesses custos. E assinei com toda a normalidade. Bem, agora, é preciso distinguir duas situações. Nós adultos, tomar as decisões que entendermos em termos de dieta, vegetarianos, porque não? Se as pessoas são há uns que têm regimes que não são inteiramente vegetarianos, mas que há uns que não comem carne vermelha, outros que não comem carne branca, outros que são vegetarianos mas comem ovos, e outros que nem ovos comem. Bem, são adultos, têm o direito de decidir esses regimes. Nada a apontar. Agora, outra coisa diferente é a tal questão da mãe a dar bem a 2 gêmeos, é impor esses regimes a crianças que não podem decidir. E nós sabemos que o leite é essencial. E até lhe digo mais. Muitos cientistas... Há muitas pessoas que dizem que não é essencial. Bem, mas as pessoas que não sabem. Bem, as pessoas que não sabem. Bem, isto aqui é uma Pessoas que questão- têm intolerância à lactose, por exemplo. É agora que vão Há surgir, leites sem lactose. Há leites preparados sem lactose. Exatamente. vão Tem surgir duas- 10 há muitos comentários anos, a este há programa mais. agora com estudos científicos. Mas é verdade. Mas quando há intolerância à lactose, percebe-se logo. A criança não aumenta de peso, a criança tem mal-estar, a criança vomita, e então muda-se o regime. Isso. Desde há muitos anos, não sei, 60, 70, 80 anos, há leites à venda sem lactose, aqueles leites preparados em pó para liofilizados. Mas reparemos uma coisa: o leite da mãe é indiscutível, porque esse então transporta os anticorpos protetores para os filhos. Por isso é que as crianças recém-nascidas nunca têm, por exemplo, todos sabem o que é uma amidalite, anginas, não é? Nunca ninguém viu uma angina numa criança de 4 meses. Porquê? Está protegida com os anticorpos da mãe que foram transmitidos pelo leite. Bem, mas o leite, ao longo da vida, sabemos hoje, de tal maneira foi importante para o crescimento, acabou com o raquitismo. Nós tínhamos raquitismo em Portugal, e até há cientistas que julgam haver uma relação causal entre a ingestão de leite frequente das gerações anteriores com o aumento da estatura dos portugueses de hoje. Portanto, isso é comprovado, a estatura dos portugueses aumentou. Bem, e aumentou, e muitos pensam que foi devido exatamente à eliminação de doenças como o raquitismo, falta de leite, que não era acessível, e que o leite é um alimento ótimo, diria até democrático, porque é acessível. Todos bebem leite, podem beber leite. As escolas foram distribuídas, enfim, como sabem, muitas refeições à base de leite, e o leite é um produto ótimo. Mas será que as escolas têm leite sem lactose, por exemplo? Para aqueles que necessitam, sim senhora. Tem? Tem.
Aqui alguém comentava justamente isto. Cecília Nunes, ela diz: leite essencial, somos o único ser vivo que bebe leite de outros seres. O Alexandre Antunes concorda comigo, que diz: vou meter as pipocas a fazer enquanto vejo a brigada anti-leite e glúten. A Érica Leroy, ela diz: foi meu professor de saúde pública no curso de farmácia e a semana passada tive o prazer de ouvir na recepção aos internos do HFF. Foi HFF é o Hospital Fernanda Fonseca, foi convidado para fazer lá uma alocução. Pronto, ela esteve lá. Foi um dos professores que mais me marcou. As melhores aulas que tive foram dadas por si. Última pergunta. Uma mulher de 40 anos deve fazer a vacina contra o cancro do útero? A minha médica receitou-me, mas nunca tomei. Bem, a questão, falemos claro, não é para discutir aqui ao microfone, porque ela não está cá, portanto podemos falar. Depende se tinha ou não tinha iniciado a atividade sexual, porque a transmissão do vírus deve-se à atividade sexual. Agora, se há uma pessoa que vem ter comigo e diz-me assim: olha, eu nunca tive atividade sexual, mas agora encontrei o amor da minha vida, quero começar. Quer dizer, não Vamos temos aí nenhum acreditar que aos problema. 40, sim. Sim, à partida já deve Vamos ter iniciado, acreditar. não é? Mas há aqui aspectos que eu tenho pena. Realmente isto passa de pressa. E Estamos a temos acabar mesmo que- mesmo. Não, acabou, mas enfim, mas teria muito gosto em esclarecer alguns pontos que ficaram assim. Vem no cá ar. outra vez, depois a convidar. Desde que haja aqui uma boa recepção, este jantarinho. Podíamos fazer uma parte Pois é, 2 deste nunca programa. pensei em fazer uma rubrica na rádio, por exemplo. Pensei, olha, cá está. Pensei em fazer uma rubrica na rádio. Porquê que não Pensei em fez? fazer Então, está a tempo. um apontamento de saúde pública numa estação de televisão, mas não fui convidado até agora. Até agora, enfim, veio aqui este edifício, talvez mas já um a dia tratar me disso. apareça um convite. Já viste, por cada programa, os nossos convidados dão uma ideia de. Não é? Muitas pessoas estavam aqui a comentar, a dizer, há aqui um comentário irónico que é: Alvin deve estar rouco de tanto falar, que é, acho que pelos vistos que eu falei pouco, porque eu estava a gostar imenso de ouvir o convidado. Não, mas é que E eu estava a deixá-lo falar. dito assim: a gente aqui vai se tratar por tu, isto é tudo muito Escuta alegre. ativa, Eu, depois, eu não Escuta conseguia ir para ativa, casa. Fernando Eu estava Alvim. a escutar ativo. Não, Não, mas eu estava Escuta ativa. eu estava muito ativo. É isso. Bom, Pronto, nós temos que continuar. Temos que Francisco tirar Jorge, tiros fora obrigado. Nós estamos de volta amanhã com o humorista Gel. É ele o nosso convidado. Já a seguir temos Pedro Costa na Antena 3. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.